A primeira infância é o período que vai do nascimento até os 6 anos de idade. Essa fase é fundamental para o desenvolvimento humano, pois é quando acontecem mudanças intensas no corpo, no cérebro, na linguagem, nas emoções e nas relações sociais da criança. É nesse momento que a base para o aprendizado, a formulação de vínculos afetivos e a construção da identidade começam a se consolidar. Por isso, cuidar e garantir direitos na primeira infância é essencial para o futuro de cada criança e da sociedade. Pensando nisso, neste mês de agosto, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal convidou o LEPS para uma campanha colaborativa sobre a primeira infância. Dividida em 2 episódios, esta edição do Pesquisar para Transformar mostra como a primeira infância se tornou uma das principais agendas do LEPS. Neste vídeo, apresentamos a preocupação do laboratório com essa etapa da vida, as políticas públicas do Brasil para o tema, a trajetória da educação infantil e a importância da qualidade nesse processo. A gente sabe que o Brasil é um dos campeões mundiais de desigualdade de renda. A desigualdade educacional é o principal determinante da desigualdade de renda. E não à toa, o Brasil vem fazendo um investimento relativamente alto, uma grande aposta na educação. Se a gente olhar, por exemplo, o investimento por aluno, ele tem crescido numa velocidade bastante grande ao longo do tempo, especialmente desde a redemocratização brasileira. No entanto, a gente ainda não conseguiu resolver alguns problemas fundamentais. Por exemplo, os nossos resultados típicos no PISA, produtividade do trabalho, vários outros desfechos que seriam esperados acompanhando um aumento do gasto com a educação e da escolaridade média do brasileiro, não são verificados de uma maneira tão nítida nos dados. E a gente parou para se perguntar o que pode estar por trás disso. E uma das hipóteses bastante plausíveis que tem sido perseguida no resto do mundo por pesquisadores como James Heckman, Ricardo Paes de Barros e vários outros, é a de que não adianta a gente começar a gastar mais só depois que a criança já entrou na escola. Se, por exemplo, ela carregar sequelas muito importantes vindas de experiências adversas na primeira infância, ou não foram estimuladas corretamente, não receberam o acolhimento que mereciam, isso por si só limita o potencial de desenvolvimento humano daquela criança. E na medida em que essas experiências podem ser mais frequentes em públicos mais vulneráveis, inclusive ajuda a explicar a desigualdade educacional, a desigualdade tanto na escolaridade atingida quanto no desempenho educacional, no quanto as pessoas aproveitam daquela educação que elas têm acesso, quanto mais para frente da própria desigualdade de renda. Então, um pouco porque essa é uma chaga brasileira, a gente tem uma dificuldade grande de melhorar nossos indicadores educacionais, o LEPS começou a investigar essa hipótese, em que medida coisas que acontecem na primeira infância podem estar por trás dessa dificuldade da gente melhorar o nosso resultado educacional a despeito do aumento do gasto. Quando o LEPS começou, o Brasil já parecia ter feito uma escolha muito nítida em termos de prioridades na política para a primeira infância. Na nossa leitura, a educação infantil estava ocupando um papel cada vez mais central. Por que a gente fala isso? A idade obrigatória para você entrar na escola caiu 2 vezes consecutivas. Caiu primeiro de 7 para 6 anos de idade e em 2016 caiu para 4 anos de idade. Poucos países no mundo têm pré-escola como uma etapa obrigatória da educação. Mais do que isso, o nosso Plano Nacional de Educação, lá em 2014, colocou uma meta ousada de 50% de matrícula entre crianças entre 0 e 3 anos de idade. Essa, então, é uma meta ainda mais difícil de você encontrar em outros países. O quê? Não apenas que a educação infantil ia ocupar realmente, como tem ocupado, um papel cada vez mais central, como também uma decisão da nossa sociedade de que o Estado ou aquele ambiente educacional era um dos melhores contextos para uma criança se desenvolver. Isso tem a ver com opções das famílias sobre o que elas acham que é melhor para os filhos, tem a ver também, obviamente, com uma decisão de como promover equidade de gênero no que se refere a acesso ao mercado de trabalho e outras dimensões, que é sempre
sempre uma pauta que anda junto com a educação infantil. Entendendo que essa era uma escolha da sociedade brasileira, a gente começou a investigar que impacto passar pela educação infantil tem sobre a trajetória escolar e sobre os desfechos futuros das crianças. E aí vieram duas descobertas muito interessantes. O lado positivo é que, assim como no resto do mundo, crianças que passaram pela educação infantil tinham uma vantagem e têm uma vantagem muito grande em termos de aprendizagem posterior. Não necessariamente porque antecipem o início do seu processo de escolarização formal, possivelmente porque elas ali têm a chance de ter oportunidades muito ricas que são complementares àquelas que elas vão experimentar depois quando tiverem no ensino fundamental e médio. Por outro lado, a gente descobriu uma coisa que não se encontra no resto do mundo, que aqui no Brasil parecem ser as crianças mais ricas as que mais se beneficiam da educação infantil. No resto do mundo, nos estudos em que a gente consegue manter a qualidade semelhante, a qualidade do serviço parecida para todos os públicos, quem tende a se beneficiar mais da educação infantil são justamente as crianças vulneráveis, por encontrar ali oportunidades que já não teriam em outros contextos. Se no Brasil acontece o contrário, a gente não tem aqui ainda consolidada a tradição de medir a qualidade da educação infantil, uma grande possibilidade é que a qualidade do serviço seja muito heterogênea entre esses grupos todos. Em particular, que as crianças mais vulneráveis tenham acesso a um tipo de serviço de qualidade inferior ao das demais crianças. E se a gente quiser, então, que a educação infantil seja um vetor para promover o pleno potencial humano e reduzir a desigualdade, é importante entender como que essa qualidade é ofertada e quem são os públicos que acessam diferentes tipos de qualidade. Com essas conclusões nessa primeira rodada de pesquisas, a gente começou a se debruçar sobre essa questão, O que é qualidade? Como é que a gente define qualidade? Como é que a gente garante qualidade? E aí, a partir de 2015, a questão da qualidade passou a ser o centro da nossa investigação. A gente gastou alguns anos, entrevistando principais personagens que falavam sobre a questão de qualidade da educação infantil no Brasil, olhando os dados, vendo o que o resto do mundo chamava de qualidade, até que em 2017, mais ou menos perto da homologação da Base Nacional Comum Curricular, o LEPS consolidou o seu paradigma, o seu arcabouço. E ali tem muito claro alguns pilares fundamentais do que significa qualidade na educação infantil. Então, em primeiro lugar, a gente precisa valorizar o protagonismo da criança. Talvez uma criança de uma origem menos vulnerável entenda por que ela está indo para uma unidade educacional na primeira infância, o que ela tem a aprender ali, Para uma criança mais vulnerável, a gente precisa construir esse significado e para que essa oportunidade seja melhor aproveitada, o ideal é que ela se engaje e isso se faz através do protagonismo, que na prática significa a criança ter, por exemplo, oportunidades de escolher como que ela vai se envolver, Então, se for uma atividade de dramatização, de teatro, escolher que personagem ela vai interpretar. Se for uma atividade de artes plásticas, escolher com que material ela vai pintar ou desenhar, e assim por diante. O protagonismo, entendido dessa maneira, parece ser um pilar fundamental de qualidade na educação infantil. Um segundo pilar é a interação dialógica, O desenvolvimento da linguagem, da fala, da comunicação é importante não apenas, porque se a gente olhar lá o que os neurocientistas dizem, ela precede o desenvolvimento de muitas outras habilidades, Ao desenvolver a tua linguagem, você consegue expressar suas emoções e, portanto, se desenvolver emocionalmente, você consegue expressar, formalizar um problema que você precisa resolver, isso ajuda a desenvolver o seu lado cognitivo, tá certo? Então, em diversas dimensões do desenvolvimento humano, a linguagem, é um antecedente. E quando a gente pensa como desenvolver essa linguagem, a interação dialógica parece ser algo muito importante. O adulto, a professora que está ali em frente da criança, oportunizando, precisa perguntar e se interessar pela resposta da criança. Nossos instrumentos avaliativos, por exemplo, a gente chama muito atenção para o uso das perguntas abertas. São aquelas perguntas que não têm uma resposta fechada, um falso ou verdadeiro, um certo ou errado. O uso da pergunta aberta é uma das formas da gente estabelecer uma relação dialógica, onde ao fazer a pergunta, a criança necessariamente precisa elaborar a resposta, o que já trabalha por si só, o lado cognitivo, mas também ele induz uma interação onde quem fez a pergunta em tese, precisa dar atenção para a resposta, porque uma pergunta aberta é isso, ela não tem um certo ou errado. Então, essa é um segundo pilar importante de qualidade da educação. Um terceiro pilar
é a diversidade de oportunidades, né? Uma criança está ali para expandir seus horizontes, para aprender sobre como o mundo funciona. Então, né, uma unidade educacional de qualidade, ela precisa ter espaços externos, onde a criança possa se desemparedar, possa conhecer a natureza, interagir, né, com outros materiais, com outros ambientes. Precisa ter oportunidades de jogo para poder desenvolver o raciocínio, né? Precisa trabalhar a questão da música, da dramatização, que ajuda a desenvolver a motricidade, que ajuda também a desenvolver a socialização e assim por diante. E um quarto pilar é a atenção dos adultos quando preparam os seus planos de aula, as oportunidades que eles vão oferecer, para nem colocar desafios que sejam difíceis demais, que a criança nem tente, se desinteresse ou que frustre, e nem fáceis demais que ela se desinteresse pelo outro motivo, né? Quer dizer, uma coisa que ela não se engaja por não acrescentar muita coisa na rotina dela. Uma oportunidade também adequada para a criança é aquela que leva em conta a cultura de onde ela veio, a comunidade onde ela vive, e que também, né, ajuda a construir significado, ajuda a criança a se engajar mais e usar de um eventual protagonismo que lhe foi oferecido.